Olá, alunos. Vamos agora para uma questão falando sobre cópia de segurança. Então, é sobre segurança da informação. Acompanhe a leitura da questão. Olha lá. Acerca de segurança da informação e dos procedimentos de backup, julgue os próximos itens. Backup remoto refere-se à realização da cópia de um sítio corporativo localizado, por exemplo, em determinado país e armazená-la em outro país. Certo ou errado? Bem, essa questão avalia dois termos que a gente tem que descobrir a resposta. Primeiro, o termo BKP, que ele cita ali em português, que em inglês nós conhecemos como backup. Backup é o backup do inglês, que significa cópia de segurança dos dados do usuário. Então, quando tu vê numa prova do CESP o termo BKP, é a mesma coisa do que backup do inglês. É cópia de segurança dos dados. E o que eu tenho que levar em consideração para uma cópia de segurança ser considerada de fato um backup eficiente? Bem, cópia de segurança ou backup deve ser feito em outra unidade e também mantido em outro local. Se for feito numa outra unidade e também mantido num outro local, nós temos a ideia de um backup eficiente. Professor, mas a questão fala também sobre o termo sítio. Diz assim, backup remoto refere-se à realização da cópia de um sítio corporativo. O que é um sítio? Na verdade, o backup de um sítio é o backup de um site. O termo sítio se refere em português ao termo site. Um site da internet é um sítio da internet. Um backup, é uma cópia de segurança dos dados. Então ele quer fazer uma cópia de segurança daquele site, de uma determinada empresa. Por exemplo, a Veon tem o seu site e ela quer fazer uma cópia do seu sítio, um backup do seu site em servidores de outro país. Em vez de manter só aqui nos servidores no Brasil, quer fazer uma cópia desse site e deixar isso em servidores lá na Europa. Pode fazer isso? Pode, olha a ideia. Tu imagina então o site do Aprova Logo, do Veon Aprova Logo aqui, armazenado em um determinado servidor aqui no Brasil. E eu resolvo fazer então uma cópia desse site, dos dados desse site, em servidores lá na Europa. Isso é backup? É, porque tem a ideia de manter em outra unidade também em outro local. Nesse caso, em outro país até. A ideia de backup é essa, manter em outra unidade em outro local. Então eu mantenho os dados originais aqui no Brasil e uma cópia desses dados lá na Europa. Se der problema nos dados do servidor do Brasil, eu posso buscar esses dados lá nos servidores que eu armazenei na Europa, certo? Então, voltando à ideia da questão, vamos verificar. Backup remoto. O que significa backup remoto? Backup que é feito em outro local, não neste local. Então, backup remoto refere-se à realização da cópia de um sítio, isto é, de um site corporativo, localizado, por exemplo, em determinado país e armazená-lo em outro país? Certo. Porque um backup remoto é isso, é manter num outro local. E esse local pode ser um outro país. Então, mantenho aqui no Brasil e cópia dos dados em um outro país. Não tem obrigatoriedade de ser em outro país, mas pode ser, por isso certo. Isso se refere a um exemplo de backup remoto. Mantenho os dados do meu site no Brasil e mantenho cópias desses dados em outro país. Certíssimo para backup. Agora, cuida porque a CESP costuma colocar em português BKP. E quando tu vê BKP na prova, lembra de backup, lembra de cópia de segurança dos dados do usuário e lembra das recomendações, manter numa outra unidade e em outro local. Isso é recomendação para cópia de segurança dita backup. Até a próxima questão, bons estudos!